Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente a mais um episódio dessa série Professor Independente. Meu nome é Arthur, professor de inglês. Hoje eu tenho o prazer e o privilégio de conversar com Guilherme Moraes e Dani Fernandes. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por aceitar participar. A gente que Muito agradece. obrigada, nós que agradecemos. Nossa honra. É um prazer muito grande receber vocês. Acompanho o trabalho de vocês já tem algum tempo. Gosto muito de tudo que vocês oferecem para a comunidade dos professores. Eu acho que os professores têm muito a se beneficiar. Eu costumo dizer que essa série não tem uma bio, porque essa série é uma bio. O intuito é a gente conversar um pouquinho, vocês falarem um pouquinho da história de vocês como professores independentes e para inspirar outros professores a quais rumos seguirem, para onde ir, o que fazer, o que adequar, o que manter. Então, esse é o nosso intuito. Vamos lá, vamos para o nosso papo. Eu queria começar lançando a pergunta para vocês, eu vou deixar vocês à vontade para resolver quem gostaria de começar. Falar um pouquinho como é que foi a transição de vocês para de onde vocês estavam até o universo independente. Eu acho que eu posso começar. Eu acho que sim, porque cronologicamente foi você que começou tudo. Então... Legal, gostei do critério. Vai lá. Arthur, nós nos formamos no IBIUSI, na Unesp de São José do Rio Preto, e o nosso objetivo até então, depois com a pós-graduação, o mestrado e o doutorado, era ingressar em uma universidade como professores, né, universitários. E ali no finalzinho da pandemia, no finalzinho de 2021, tanto a Dani quanto eu, nós passamos como professores substitutos no Cefet de Araxá, em Minas Gerais. Então, lá fomos nós. O nosso objetivo era ficar 2 anos lá como professores substitutos e talvez se houvesse a oportunidade de fazermos um concurso para o cargo efetivo, a gente faria, né? A Dani foi como professora de redação, língua portuguesa, e eu fui como professor de inglês mesmo. E aí, meu contrato se encerrou antes do contrato da Dani, que foi no começo de 2023, mas nesse período do doutorado, do meu doutorado, e até mesmo no Cefet, eu ainda eu mantive o contato com aulas particulares, ainda que não houvesse tanta formalidade, tanta... Talvez tanto afinco, assim, tanta dedicação. Exatamente, havia, mas não havia tanto profissionalismo, nem tanta formalidade como a gente tem hoje, né? Hoje a gente vê realmente a nossa escola, as aulas particulares, como uma escola, como uma empresa mesmo. Mas, então, isso permitiu com que eu, assim que o meu contrato terminou, com que eu expandisse ali o meu negócio como professor particular, mas a gente ainda tinha, sim, o objetivo de prestar outros concursos. Eu cheguei a prestar um concurso no IF, no Instituto Federal de Curitiba, a Dani na Universidade de Uberlândia, mas o processo todo é muito burocrático, leva muito tempo, demanda energia física, psicológica, sim, né? Sim, demanda estudo. Esses processos seletivos, eles são muito extensos, são muitas etapas de prova, é muita preparação, tem muita politicagem também em volta disso, né? É muito burocrático, demanda muito. Viagem, né? A gente tem que arcar com as despesas, tanto de deslocação ali, a gente tem que se deslocar para o lugar onde a gente tem que fazer a prova. Então, até que a Dani fez esse concurso em Uberlândia, eu fiz esse concurso em Curitiba, nós dois não passamos, a princípio a gente tinha ficado bem chateado com essa situação, mas talvez a gente não soubesse ainda o que estava por vir. A blessing in disguise, né? Exatamente. E aí eu comecei aos pouquinhos realmente, de fato, a formalizar, a profissionalizar mais as minhas aulas particulares, até que, não sei se você conhece, mas eu conheci a Luísa Macedo, que é do English for Teachers, e ela tem uma Colab, que é uma plataforma em que professores iniciantes nessa questão de aulas particulares poderiam formalizar e profissionalizar mais o negócio. Eu decidi entrar na Colab, e foi aí que, de fato, eu pelo menos, nesse momento, decidi
não tentar mais concursos e ingressar mesmo nas aulas particulares. E foi aí que a Dani depois entrou. E você, então quando você foi para o Cefet, você estava terminando seu doutorado, foi isso? Eu estava nos últimos 6 meses do doutorado. Então você finalizou... tá. E você finalizou o seu doutorado em meio a esse contrato. No meio desse contrato, finalizou, aí encerrou teu contrato, você voltou... Exato. Ok. E você, Dani, você estava em que ponto ali da tua formação? Nesse ponto em que o Gui começou a profissionalizar, eu ainda estava trabalhando no Cefet, meu contrato ainda estava vigorando, mas eu já tinha terminado meu doutorado há um tempo atrás. Nós somos muito próximos em idade, mas a gente tem uma distanciazinha de formação. Então, quando o Gui estava terminando a graduação, eu estava começando o doutorado, e aí, por conta disso, eu terminei o doutorado um pouquinho antes dessa história toda. Entendi. Durante o doutorado e logo após ele, eu fui trabalhar com outras formas de ser professora, digamos assim. Então, eu fui professora Fui professora em escola de idioma, fui professora em escola regular, escola pública, dando aula de inglês, dando aula de espanhol, dando aula de redação. Eu fui destravando unlocking achievements, assim, por aí, ali e aqui, né? Fui tendo outras experiências que eu realmente queria ter essas experiências também. Até porque quando você está na área acadêmica, principalmente a gente que teve bolsa, você fica muito naquele mundo da pesquisa, e eu queria também ter a experiência pedagógica. E aí fui desbloqueando essas outras formas. Até que passei também no Cefet, e o engraçado é que eu fui desbloqueando outras formas, mas quase nunca de professora independente. Então, pouquíssimo da tua dedicação era para esse universo até então. Até esse momento, pouquíssimo era para esse universo. Então, eu estava sempre com instituições, ou escola pública, ou instituições privadas, ou instituições federais. Eu estava sempre trabalhando para alguma instituição, pouca experiência como professora independente. E aí, eu disse que quem começou tudo foi ele, porque aí foi ele que foi se apaixonando, e quando tem uma pessoa apaixonada por alguma coisa do seu lado, você começa a olhar para isso com outros olhos também. Sim. Você começa a ver com a visão dela. E aí eu comecei a enxergar esse mundo com os olhos do Gui, comecei a tentar trazer essa experiência que eu já tinha tido para me profissionalizar nessa área também. E queira ou não, acho que teve um tempo se dedicar a aulas particulares sempre foi considerado uma coisa muito temporária, né? Sim, era uma coisa muito... enquanto você não arruma outra coisa, enquanto você não faz... Então, é só para suplementar a renda, ou para suplementar... Tem umas lacunas aqui. Então, isso raramente era visto como, de fato, uma profissionalização. Na minha transição também foi assim. Eu lembro que quando fiz essa transição para particular totalmente, foi uma insegurança muito grande para mim, muito motivado pelas perguntas que eu recebi à época, tipo, e aí, você vai conseguir manter só assim? Vai ser isso mesmo? Durante um bom tempo, a gente recebia né, não estou criticando, não estou julgando, por favor, amigos e família, não é essa a intenção. Porque eu vou dizer que os nossos amigos e pessoas da nossa família, durante muito tempo, mandavam editais de concurso pra gente. Até a gente dizer, olha, estamos felizes assim. Vai ser isso. Temos uma empresa, temos um negócio, a gente lida como uma empresa séria, né? E estamos bem nesse caminho, foi o caminho que a gente escolheu, a gente não quer mais, como a gente já pensou no passado, ir para esse caminho acadêmico, né? Mas as pessoas têm muito essa visão de, tipo assim, eles estão fazendo isso agora, daqui a pouco eles vão fazer outra coisa, né? Daqui a pouco eles vão prestar um concurso. É uma fase. É uma fase.
Mas você fez doutorado para isso? Tipo assim, tem esses questionamentos, tem esse tipo de discurso que a gente ouve, né? A gente até entende de onde vem, né? Se a gente pensar, olhando o mundo da lente das outras pessoas, assim, a gente até entende de onde vem. Aí o legal é a gente estar confortável com dentro da nossa própria pele, com a nossa própria decisão, de falar, não, tá tudo bem você ter esse ceticismo com relação a isso. Tá tudo bem, pode ter, não tem problema. Pô, eu tenho tranquilidade do que eu tô fazendo, eu entendo de onde vem, eu consigo, né, caminhar nesse sentido. Exatamente. Por isso que eu falei, pelo amor de Deus, gente, amigos, família não é uma crítica. A gente super entende de onde vem. Não existe a menor possibilidade de alguém entender dessa forma com esse tom, Dani, fique tranquilo. Ô Gui, como é que foram as suas... é claro que o seu, né, a nossa formação acadêmica, ela tem um grande papel em quem nós somos como profissionais, ainda mais vocês que avançaram tanto. Vocês fizeram mestrado e doutorado ou foram doutorado direto? Mestrado e doutorado. Então, tudo isso, né, junta na nossa formação acadêmica, mas em termos de formação, qualificações, o que mais tem a somar aí para você? Que outras formações, que outros cursos você fez? Arthur, eu acho que eu posso falar por mim e pela Dani na questão do mestrado e doutorado, embora a gente não os use em termos de... para as aulas particulares em si, a gente realmente não precisa desses 2 títulos, né? Mas esses 2 títulos, não exatamente os títulos, mas a formação que nós tivemos, essa formação nos permite ter um olhar muito crítico em relação às nossas aulas particulares, embora a gente não precise, a gente aprendeu muito a como ter esse olhar crítico, a buscar fontes em um mundo gigantesco que é a internet e saber selecionar o que era bom ou não para nossa pesquisa, né? Eu e Dani fizemos pesquisas em áreas totalmente diferentes. Eu fui para literatura norte-americana, mitologia greco-romana, movimento feminista. Eu fui também para os contos de fadas e a cultura romana. Então, isso é um pouco do meu mestrado, do meu doutorado, que nada tem a ver com o ensino de língua inglesa em si, mas que, sim, eles nos formaram enquanto pesquisadores e isso acaba influenciando, sim, na nossa lesson planning, Eu gosto de dizer que forma o nosso caráter profissional, assim, né? Exatamente. Mas, mais focado na língua inglesa, eu terminei agora em janeiro o TESOL, pela Arizona State University. Eu digo que foi mais uma reciclagem de toda a minha formação em licenciatura, né? A minha licenciatura foi em português, francês e inglês, embora o francês eu finja que não existe, que não está lá no meu diploma. Então, o TESOL, eu fiz intercâmbio no Canadá também, mas na parte mais linguística, né? Eu fui como aluno mesmo, não como professor, eu ter essa experiência. Para desenvolvimento linguístico. Exatamente, para desenvolvimento linguístico. Agora, em março, Dani e eu vamos encerrar o TKT. A gente fez o primeiro módulo ano passado, agora a gente encerra agora em março, não. Agora em março mesmo, porque no dia 30 de maio é o princípio de abril, já não, ainda é março. Ou é. É isso. Mas a gente tem planos para o futuro, claro, enquanto a nossa formação mesmo pedagógica e linguística, mas basicamente, no meu caso, é isso. Então, você está também estudando para o C1? C1, exatamente. C1, né? Com a Gabriela Frois, exatamente. Estou estudando para o C1, pretendo realizá-lo no final do ano. Isso mostra para a gente, na verdade, a importância de ter um professor para professores, né? Sim. É muito importante. Tentei estudar sozinho antes de conhecer a Gabriela. Foi, assim, quase impossível, mas agora as coisas fluem muito melhor mesmo. Nada que um bom mentor não ajude a gente a avançar, né? Exatamente. E com relação a você, Dani, como é que foi? Você teve toda essa
passagem por esses outros institutos, por outras escolas, e como é que foram qualificações feitas ali ao longo desse processo? É claro, além do doutorado, além do mestrado. Eu começa, né, começa pela formação de mestrado e doutorado, que o Gui estava dizendo que a gente tem formações bem diferentes, né? Ele foi para a área da literatura, eu fui para a área da linguística. Certo. E já na área da linguística, meu mestrado foi com português, estudando a língua portuguesa, características da língua portuguesa. E aí, no doutorado, eu falei assim, gente, eu quero fazer um negocinho diferente aqui. Aí, um negocinho diferente aqui foi estudar línguas indígenas. Então, eu fui, acho que meio que sou essa pessoa que preciso ir para vários lugares, para vários campos, tentando aprender um pouco de cada lado. Percebemos, né? Percebemos. Exato. Então, eu tenho essa formação que foi para vários lados. Aí tem português, o doutorado foi em línguas indígenas. A minha formação a primeira formação foi no francês, igual o Gui. Por enquanto, eu ainda finjo que não existe, mas está nos planos futuros voltar. A segunda foi em inglês e a terceira em espanhol. E a partir desse ponto, né, a partir daí, estou também em formações assim como o Gui. Então, no espanhol eu também fiz algumas formações, então também fiz o intercâmbio para pegar esse enriquecimento linguístico do espanhol. Então, fiz o intercâmbio, durante o doutorado e o mestrado, eu fiz uma parcelinha deles, da pós, na Espanha, numa cidade chamada Oviedo. E aí, enquanto eu estava lá, eu já uni o útil ao agradável e fui fazer aulas de espanhol na universidade também. Legal. Então, fiz essa formação durante o intercâmbio. Aí, no inglês agora, estou no B2 com a Gabriela Frois também. Estou no TESOL e no TKT. Então, a gente está fazendo tudo mais ou menos junto, porque um vai dando a mãozinha pro outro, falando, olha, você não tá sozinho, peraí que a gente ajuda. Né? É um caminho mais suave em dupla. Com certeza. E aí eu tô fazendo essa mesma caminhada de formação agora, até por ter picotado muito. Não, eu tô fazendo essa caminhada mais focada no inglês agora. E eu faço um comentário aqui, que é... vocês, não é de forma alguma assim, dizendo que os perrengues de vocês são menores, claro, né? Mas vocês têm bastante sorte de ter um ao outro e estarem tão próximos e fazendo as coisas juntos, porque uma das coisas que professores independentes, particulares, falam muito é desse isolamento que acaba acontecendo, que a gente fica muito sozinho. Inclusive, quando eu mudei para São Paulo, foi uma coisa que eu senti muito imediatamente. A gente acaba ficando muito sozinho. A gente não tem muito com quem trocar figurinha, a gente não tem muito com quem trocar ideia e tal, né? Então, vocês terem essa parceria, acredito que seja uma coisa que seja bastante produtivo, bastante frutífero para vocês, né? Sim. E essa parceria, ela se estabeleceu quando a gente estava na pós, e para esse período de pós, ela já foi essencial. Eu falo pro Gui que, assim, meu doutorado não teria saído sem ele. Não teria. Mesmo sendo de áreas diferentes, aquele momento que bate o desespero, né? Você tem uma pessoa que está lendo sua tese, que está falando, não, tá indo, tá no caminho, você vai conseguir, bora. Tá dando certo. Faz toda a diferença. E é assim até hoje, né? Seja para... A gente trabalha em escritórios um ao lado do outro, então ele tá aqui no escritório do lado. Seja para bater lá na porta e falar, você viu aquela lesson? O que você acha? Seja para momentos de maior perrengue. É uma parceria, assim, incrível. Muito legal. Eu realmente sinto que eu sou privilegiada, Arthur. Você tem toda a razão. E, novamente, não é pra dizer que os perrengues de vocês não são tão pesados, porque, de fato, tem coisas... Doutorado, não tem como... Não tem tanto quanto aliviar o perrengue do doutorado também, né? No doutorado, de um TESOL, de um TKT, eventualmente de um B2, de um C1,
são os perrengues em si, né? Vamos falar um pouquinho sobre estratégias, coisas que vocês fazem nas suas aulas. Eu gosto de dividir essa conversa em 2 etapas. Uma primeira etapa falar sobre estratégias pedagógicas e uma segunda etapa falar sobre estratégias administrativas. Então, estratégias pedagógicas é olhando para as aulas, o que vocês fazem em termos de relação com os alunos, em termos de dinâmica das aulas. E estratégias administrativas são aquilo que vocês olhando para o negócio de vocês, o que vocês implementam enquanto CNPJ, né, que ajudam vocês. Falando de estratégias pedagógicas, o que vocês implementam nas aulas de vocês? E aí, pedir para você, Gui, começar trazendo para a gente. Porque eu entendo que, né, eventualmente existem diferenças entre as aulas de vocês, não é porque vocês estão tão próximos que vocês dão a mesma aula ou seguem o mesmo método ou qualquer coisa assim. Mas, Gui, o que você diria que nas suas aulas tem que ter em termos de estratégia pedagógica? Coisas que você, a partir do momento que você implementou, fez total diferença, ajudou muito e que você não deixa mais de implementar. Arthur, eu acho que uma das coisas que me faz ter uma estratégia pedagógica mais efetiva, uma aula mais efetiva em si, e que tem a ver muito com a minha personalidade, com a forma com que eu lido com as coisas ao meu redor, é organização. Não posso deixar de falar de organização mesmo. Eu sou uma pessoa bem organizada, às vezes eu até extrapolo os limites. Você jura? Não tinha nada. Da organização. Ninguém percebeu. Eu não. Bom que você falou agora, amigo. Mas que eu trago da minha vida. Hoje eu tô menos, hoje eu tô mais assim, eu tento ser menos organizado. Antigamente isso era um peso, de fato, para mim. Metaterapêutica, deixar uma louça na pia, assim, né? Era um peso, mas eu acho que é organização mesmo, e que Dani e eu tentamos mesmo ter em nossas aulas, tanto a gente tem o Google Drive ali como um ponto de encontro com os nossos alunos, né? Cada aluno nosso tem a sua pasta, então a gente tem o caderno online do aluno, a gente deixa tudo organizado para ele ver as faltas, as presenças, e em termos das aulas em si, também fica tudo, as lessons ficam armazenadas ali, o aluno tem acesso a elas, e com esse olhar crítico que vem do doutorado, do TESOL, do TKT, a gente consegue ter uma organização mesmo da própria lesson, né? Às vezes, eu e Dani, a gente assina algumas plataformas, como ESL Brains, né, e outras tantas, e às vezes a organização daqueles elementos que foram já pré-estabelecidos por quem criou a lesson não é da forma como a gente gosta de trabalhar, e a gente conhece cada aluno, né? A gente dá aula para alunos individuais, em duplas, trios também, então a gente sabe como ter esse olhar mais de organização, e eu acredito que isso, no meu caso, me ajuda muito a ter uma aula mais efetiva. Então, eu não me sentir perdido, acredito eu, faz com que o meu aluno também não tenha esse sentimento, sabe, de não saber para onde eu estou indo, não saber onde estou, não saber o que eu devo fazer em seguida, o que ter de homework, se eu tenho, se eu não tenho. Então, eu acredito que uma das minhas qualidades e talvez defeitos seja essa organização em que me ajuda a ter uma fluidez maior durante as aulas em si mesmo, sempre muito organizado, muito preparado previamente. Não conseguiria jamais chegar em uma aula sem saber o que eu vou dar, sem saber sobre o que eu vou falar, sem ter assistido a um vídeo ou ter lido a um artigo anteriormente, antes da aula. Então, eu acho que isso faz com que eu tenha uma estratégia pedagógica, uma visão pedagógica bem definida e acertada, acredito eu. E eu penso muito que organização é muito o que define a didática, né? Eu penso sempre assim, eu estava conversando sobre isso, eu não lembro, não vou lembrar com quem, mas estava conversando sobre isso com alguém, falando que tudo que a gente faz, tem muito pouco do que a gente faz que um aluno não conseguiria fazer sozinho. O que a gente faz é organizar tudo isso, é colocar isso numa sequência lógica, é estruturar isso de uma forma que
caiba. Então, assim, muito dos exercícios que a gente usa, tudo bem, às vezes a gente cria, são coisas que a gente percebe, mas muitos dos exercícios que a gente usa com alunos são exercícios que talvez foram elaborados em outros lugares, tem materiais de referência e tal, mas e aí, o nosso papel é muito isso, nosso papel é muito organizar isso, colocar isso numa sequência lógica, colocar isso numa apresentação né, visualmente appealing, assim, que faça sentido, Exatamente. que eu consiga me orientar melhor do que é uma coisa, o que é outra, fazer recortes, né, do tipo assim, quando a gente fala de estudar um bendito de um present perfect, não vou falar do present perfect, vou falar de preposições. A gente vai estudar preposições, nós vamos fazer um recorte no estudo de preposições, né? Nós vamos estudar isso de preposições, não tudo isso que preposições são. Então, isso é muito o nosso trabalho, né? Exatamente. Tem a organização macro e micro, né? A gente passa por todas elas para que a gente tenha uma aula efetiva mesmo, né? E isso permite, na minha opinião, isso permite com que a gente avalie a aula, não somente se a aula foi ali efetiva para o aluno, mas efetiva para a gente também. O que eu preciso mudar na minha aula? Porque, às vezes, né, a gente está pensando, putz, eu acho que eu não expliquei isso daqui muito bem, ou eu acho que eu não selecionei um exercício que condiz com o nível desse aluno tão bem quanto eu estava pensando anteriormente, foi mais desafiador ou não para ele, ou foi pouco desafiador, né? Então, talvez eu poderia ter desafiado esse aluno mais. Então, a organização permite que a gente passe por vários níveis, né, na prática pedagógica. E isso com certeza aparece para o aluno, né? Sem dúvida nenhuma. Com certeza, com certeza. E para você, Dani, mesma pergunta. O que faz toda a diferença na tua prática pedagógica? Eu acho que, assim como guia, minha resposta está muito conectada com a minha personalidade, também com experiências anteriores. Eu tenho uma preocupação muito grande com o filtro afetivo dos alunos. E quando eu falo, né, desse filtro afetivo, é não só em relação ao aluno, se o aluno está bem, né, bater um papo com ele, estabelecer uma conexão com esse aluno, mas eu falo do filtro afetivo do aluno com a língua, com o inglês. Então, quando a gente vai para escolas particulares de idioma, né, o aluno está ali porque ele buscou aquela aula, ou se ele for adolescente, porque o pai e a mãe buscou aquela aula, né? Mas quando você está em escolas públicas, por exemplo, você está com vários alunos que eles estão naquela aula com já pré-conceitos daquela aula, daquela língua, daquela professora. E aí, se você não baixar esses filtros afetivos, não trouxer os alunos para perto, né, da língua, do inglês, tornar mais acessível, tornar mais palpável, mais concreto, eles vão detestar aquilo, talvez por muito tempo. Quando a gente trabalha como professor independente, você recebe, eu acho que, né, todos temos essa experiência de receber alunos que muitas vezes no passado ouviram o inglês de alguma forma, foi tenebroso em algum momento, mas agora, já adultos, eles se deparam com a necessidade profissional, acadêmica, pessoal, por várias questões, e eles têm que encarar aquilo que foi tenebroso no passado. E aí, de novo, eu sou, de certa forma, encantada por essa questão de baixar esse filtro afetivo, de uma forma que a pessoa se conecte com o inglês, se conecte com as aulas, faça sentido para ela de uma maneira concreta e se torne prazeroso, legal, uma experiência bacana, que talvez no passado não tenha sido. E aí e tentar desconstruir essas coisas. Eu não consigo, eu não posso, eu já tentei e não deu certo, eu não vou falar inglês nunca, eu não viajo porque eu não sei, eu não consigo me candidatar a essa vaga de emprego. Então, e tentando... eu sou encantada nesse processo. E aí é claro que esse processo envolve muitas escolhas pedagógicas, o tema que você vai trabalhar com esse aluno, a forma como você vai abordar determinados temas. Então, a gente tem material com diferentes temáticas, e tentando
alcançar os gostos dos nossos alunos também, para que eles se sintam refletidos naquela aula, para que eles tenham, para que eles consigam falar sobre assuntos que eles já têm um certo conhecimento e eles conseguem expressar isso em inglês. Então, são várias estratégias pedagógicas que refletem essa minha preocupação com esse filtro afetivo dos alunos. Faz total sentido. Total sentido. Tem várias aproximações que a gente consegue fazer, né? Essas aproximações dos temas, aproximações de preferências, né? Coisa que o aluno gosta, não gosta de fazer. Talvez iniciar daí, depois introduzir outras coisas. Exatamente. Tempo, né? Não é que eu vou falar só sobre aquilo que eles gostam. Ou, por exemplo, nunca vou falar de gramática, porque o aluno não gosta de gramática. Não é isso. Mas é o meu ponto de partida para que ele comece a pegar gosto por essa língua, até o momento em que eu consigo trazer para ele talvez assuntos que ele nunca tinha pensado sobre, tópicos gramaticais que ele arrepiava de primeira, que agora tá indo tudo bem. E eu acho que até pequenas decisões, essa coisa assim, eu gosto sempre de começar a aula, né, batendo um papinho ali em inglês. Oi, tudo bem? Como você tá? Como foi sua semana? E o final de semana? Eu até brinco, eu falo, eu vou te fazer perguntas bobas no começo da aula, mas essas perguntas bobas é para você sentir que você já está na aula comigo e que você já pode começar a se expressar em inglês comigo. Eu costumo também acrescentar uma coisa mesmo na entrevista inicial, né, no placement, que eu vou te fazer umas perguntas, tá tudo bem se você não entender. Se você não entender, eu posso usar o chat, eu posso repetir quantas vezes for necessário, você me pede. E isso tudo mostrando que, tipo assim, eu entendo que você tem essa dificuldade, pode ficar tranquilo, esse é um ambiente seguro, você pode ficar à vontade para... Nossa, estabelecer esse ambiente seguro é assim, eu diria que é uma, se não a principal prioridade, assim, das minhas aulas. Estabelecer um ambiente em que o aluno sinta que ele está seguro, que ele é ouvido, e que ele pode arriscar, que ele pode tá tranquilo para aprender no tempo dele. E é interessante você falar o arriscar, né? Porque não é o cometer erros. É você estar disposto a falar alguma coisa que pode eventualmente ser um erro ou eventualmente ser um acerto. Exato. Vocês mencionaram um pouco, vocês trouxeram que esses pontos que fazem total diferença na aula de vocês é um pouco da personalidade de vocês. Essa é uma outra pergunta que eu gosto de fazer, porque tem coisas que curso não ensina pra gente, né? E muito dessas coisas que o curso não ensina pra gente tá na nossa personalidade, né? O que da personalidade de vocês, dos traços da personalidade, de comportamento de vocês, que costumam ser bastante elogiados ou valorizados ou vistos com muito bons olhos pelos alunos de vocês? Eu acho que é organização. Mas eu meio que joguei uma isca fácil aí pro né? Tranquilo, não, essa pergunta... Não, eu acho que é organização, mas eu acho que essa questão de estar sempre aberto aos meus alunos, seja no sentido ao que eles imediatamente precisam ali, seja com a língua, seja com a vida profissional deles, seja com questões que talvez nos incomodam, e eu digo incomoda, um assunto que incomoda a mim, que incomoda ao meu aluno, né? Então, eu tento estabelecer essas conexões de críticas ao que está acontecendo ao nosso redor, né? A gente ter essa visão de que materiais didáticos estão ali à nossa disposição, as ready-made lesson plans estão ali à nossa disposição, mas eu sempre tento trazer esse pensamento crítico para os nossos alunos, de que forma a gente pode utilizar a língua para nos expressar criticamente enquanto seres de uma sociedade, né? A gente não usa a língua apenas para decodificar ali um sistema linguístico, né? Para fazer um exercício, para assistir a uma série, para assistir a um filme, mas eu acho que esse estado contínuo de estar incomodado, de ter sempre o que pensar criticamente
e eu tento trazer isso para as minhas aulas, sejam para as aulas de General English, seja para as minhas aulas de Academic English, ou especialmente para as aulas de Academic English. Então, esse pensamento, exatamente, particularmente. Então, esse pensamento crítico do que está acontecendo, tá? Então, nós vamos aprender vocabulário sobre climate change. Mas por que a gente está aprendendo isso? Porque a gente está vivendo isso, né? O que a gente pode... Forma que a gente pode usar o inglês, a língua, para nos ajudar a refletir sobre esse assunto. Então, eu acho que o pensamento crítico é uma questão que está na minha personalidade, que eu trago para as aulas, que está na personalidade da Dani, já dizendo aqui, e que talvez, já mencionando a Gabriela Frois, também é o que a gente encontrou nela, né? Condiz com a nossa personalidade também. Não, de fato, de fato. A parte do Academic English que você menciona é o pensar criticamente sobre o Academic English é uma coisa que muitos dos meus alunos não têm noção do quanto de crítica é necessário para a gente avançar nesse aspecto, porque tem muita coisa que é ditada por normas e estilos que a gente... Tem coisas que a gente meio que assume, que a gente meio que parte de um pressuposto, né? E você vai olhar alguns estilos e algumas normas e não é isso que a norma fala. Eu falo muito, por exemplo, do uso da primeira pessoa. Em Academic English, né? Nas escritas escritas de método, escritas de resultados... Eu converso muito com meus alunos e tem alunos que falam, não, mas eu não posso usar a primeira pessoa, Você não pode mesmo? Aí você abre a APA, que é uma grande referência pra gente, né, para os alunos que eu recebo muito da psicologia. Você abre a APA e a APA tá lá recomendando. Fala, dê nome aos bois, coloque a primeira pessoa, fale quem fez, o que fez, quando fez, como fez, sabe? Não precisa ficar ocultando a pessoa. Tem muitos pressupostos que a gente parte, né? Exatamente, Arthur. Ocorreu algo similar comigo. Quando eu estava no mestrado, ali, quase no doutorado, a gente aprende na língua portuguesa a utilizar ou a primeira pessoa do plural, ou então verbos impessoais ali, né, para a gente, na hora de escrever um artigo, ou uma dissertação, uma tese, até que eu fui escrever um artigo em inglês e eu segui a mesma linha de raciocínio. O meu artigo foi aceito, foi numa universidade da Inglaterra, foi aceito, mas para que eu utilizasse a primeira pessoa do singular. Aí eu tive que revisar todo o meu artigo, pensando na primeira pessoa do singular e devolver o artigo revisado, porque ele perguntava, porque às vezes eu usei a primeira pessoa do plural, ele perguntava, quem é esse nós? Quem é esse nós, né? Que instância é essa? Exatamente. Exatamente. Mas é isso, eu acho que o pensamento crítico, ele é muito importante. A gente tá sempre muito... ter essa personalidade questionadora, do tipo assim... Exatamente. Não tá correto falar dessa forma? Vamos considerar os contextos, vamos considerar as possibilidades. Sim, eu diria, eu estava pensando aqui, é fácil, entre aspas, claro, dizer se eu gosto ou não de uma coisa, mas o porquê talvez de eu não gostar ou não de uma coisa já nos leva mais para esse pensamento crítico, né? Então, o bias, né? Nosso bias. Exatamente. E você, Dani? Traços da sua personalidade? Você é uma pessoa muito brava, muito... Ela é ariana, devo dizer. Nossa, não, mas eu sou um amorzinho. Arianja. Não é isso que eu uso, mas tudo bem. Não, eu acho que essa personalidade, esse lado mais bravo, talvez ele não apareça nas aulas. Eu acho que ele aparece, talvez, em forma de sinceridade. Eu sou uma pessoa muito sincera. Legal. E aí, essa sinceridade, ela vai aparecer nas aulas no sentido de que eu não vou esconder coisas do meu aluno ou florear coisas para ele. Eu vou ser direta com ele, amável, porém direta. Eu acho sempre muito importante que a gente... E isso não é só para aula, isso é para a vida. Eu acho que a gente precisa ser gentil em todos os cantos, de todos os lugares, de todas as formas que a gente puder, porque a falta de gentileza está muito presente na sociedade, então a gente tem que responder com o contrário, vamos ser gentis. E desculpa te interromper, é que eu tinha uma professora que falava, tua mensagem de nada importa se a forma que ela foi entregue não foi
adequada. Exato, Ela vai pelo exato. ralo se a forma não é adequada. Então é isso. Exatamente. Então, eu sou muito sincera na vida e eu sou muito sincera nas aulas, mas sempre com gentileza. Você percebe que até esse nosso bate-papo aqui, eu tô todo momento, né, tentando buscar as melhores maneiras de me expressar no sentido de não soar de uma maneira errônea ou equivocada. Então, eu acho que eu sou assim nas aulas também. Mas eu não quis induzir a tua resposta, tá? Que eu até Fica foi tranquilo. assim. Não, mas de Tem verdade, que. eu sou essa pessoa sincera. Ah, Eu acho que eu acho que meu filtro de crítica, ele é um pouco alto, e aí, como o Gui disse, nós somos assim, e a gente gosta de levar isso para as nossas aulas, a gente gosta de trazer isso na nossa personalidade e na nossa experiência. Não é simplesmente ensinar, mas é ensinar com propósito, é ensinar com motivação, é ensinar com olhar crítico. E não é ensinar no sentido de também detentores de algo, né, detentores de conhecimento. É no sentido de facilitador, né? E eu imagino que seja até refreshing, assim, para o aluno perceber que, tipo, não, eu tenho uma pessoa que é bastante crítica, é bastante detalhista, é bastante focada em olhar para esses aspectos para poder. Eu sei que eu posso contar com essa pessoa para me desenvolver de uma forma, num território mais seguro. Assim, a professora falou uma coisa, eu não sei, não me pareceu muito. Às vezes não me pareceu muito seguro, ou não me pareceu. Tipo, essa generalização não me pareceu tão segura assim. Quando a gente pega uma pessoa mais crítica, parece que reflete no aluno de tipo, tá, eu sei que eu posso contar que eu vou receber uma resposta, né, direcionada da Dani. E isso eu acho que é uma questão de personalidade, mas, de novo, é uma questão de formação, é uma questão de qualificação, está conectado com tudo aquilo que você já nos perguntou e que a gente já respondeu, porque a nossa formação fez com que nós nos formássemos em quem somos hoje, né? E aí eu tento também, dessa formação, trazer isso para as aulas, e faz parte da minha personalidade, que é entender que a língua, ela não é uma tradução de pensamento, a língua, ela é reflexo social, e ela também é influência social, então é uma via de mão dupla, ela reflete a sociedade, e ela, ao mesmo tempo, influencia a sociedade. E trazer isso para a aula de uma segunda língua é muito maravilhoso, porque você não está ensinando ou facilitando só o aprendizado da língua. Você está ensinando, facilitando um aprendizado cultural, social, e eu acho, para mim, essas coisas, elas não se dissociam, e elas não poderiam se dissociar. Então, quando o aluno pergunta alguma coisa, eu gosto de dar a resposta pensando na língua enquanto organismo social. Né? Que é também a minha forma de pensar, assim, faz parte da minha personalidade e da minha formação pensar nas coisas como organização social. Eu acho que é muito do meu modo de ver o mundo. Quanto que os alunos já não me perguntaram, eu imagino que perguntem para vocês também, mas nos Estados Unidos as pessoas falam assim? Bom, talvez, mas... E o inglês como uma língua de representação universal, de comunicação universal? A gente precisa olhar para isso também, né? Exatamente. E eu acho que outra coisa da minha personalidade que acaba indo bastante para as aulas, assim, é que eu tenho uma personalidade, não sei se é uma personalidade, talvez é um defeito. O Gui fala da organização como um defeito e também uma qualidade. O meu é a minha ansiedade como um defeito e também uma qualidade, eu acho. Eu sou uma pessoa ansiosa, e aí isso chega à beira ali o problema, mas, ao mesmo tempo, em aula, a ansiedade me faz talvez ser uma professora mais preparada, porque é aquela pessoa que quando está preparando a aula, está pensando em todas as possibilidades daquela aula,
E aí eu consigo expandir essas possibilidades no momento em que eu estou com o aluno, né? Então eu acho que a ansiedade também é algo que está ali presente. A nossa faca de dois gumes, né? Isso. Dá os nossos benefícios e dá as nossas... Deixa a gente... tira o nosso sono, mas ajuda muito a gente a traçar um bom caminho, né? Com certeza. Vamos conversar um pouquinho sobre estratégias administrativas. Sim. E aí, vamos falar dos negócios de vocês. Antes do nosso encontro, o Dani e eu estávamos listando. Exatamente. Essa questão das práticas, das estratégias administrativas. E a gente foi listando. Para a gente não esquecer aqueles pontos que a gente considera que são importantes para outros professores e que para nós foram muito importantes na hora de estruturar o que nós temos como escola e como negócio, como uma empresa mesmo. E é muito legal que vocês estão com essa... uma visão muito carinhosa de, tipo, que, ó, quem tá nos ouvindo, levanta a anteninha aí, porque coisa boa, com certeza vai vir. Então, vocês querem fazer um ping-pong, assim? Vocês podem listar mais de uma? Vamos fazer um ping-pong, Gui, Dani, Com certeza. Sim, pode ser. Com certeza. Talvez a Dani possa começar com uma proposta comercial. Ótimo. Bom, uma das coisas que a gente fez com muito carinho e também com muita atenção foi fazer uma proposta comercial estruturada. Estruturada, que eu quero dizer, é que essa proposta comercial, ela é meio que a nossa... É meio que um dos primeiros contatos que o futuro aluno ou que o aluno tem conosco. E aí ela vem com a nossa identidade visual, nossa logo, nossas cores, informações sobre nós, a nossa formação, quem somos nós, e já de cara informações sobre as aulas, sobre a escola. A gente não é muito parceiro daquela prática de, por exemplo, esconder valores ou fazer todo um... Que rufem os tambores, vamos agora para os valores. Somos 3, então. Eu sou assim também. Porque a gente não gosta disso como cliente, Daniel. Exatamente. É isso. Eu não gosto quando a pessoa... Não, eu não quero conversar para saber. Eu quero... Tudo bem, eu não quero só saber o valor. Eu quero ter certeza que o valor que eu tô pagando vai ser por um bom serviço. E eu não faço questão de economizar e de contar moedinhas para receber um bom serviço. Eu faço questão de pagar bem por um bom serviço. E eu quero dar aos meus alunos também essa possibilidade, né? Exatamente. Então a gente mostra na proposta comercial tudo que a gente oferece, quais são os extras, quais são os materiais que a gente utiliza, como que é a nossa organização, mas também a gente já mostra quais são as parcelas, qual que é o valor total, quantas aulas são, qual que é o calendário, quando que você vai ter aula, né? Então a gente já deixa, lembra da sinceridade? A gente já deixa tudo isso às claras para os alunos da proposta comercial já. Sim. E a Dani mencionou o calendário, o nosso calendário do semestre letivo, porque nós trabalhamos com semestres, ele já mostra para o aluno, seja para o nosso aluno que já está conosco há 1, 2, 3 anos, seja para um aluno novo, já mostra o calendário do semestre seguinte, os feriados, os finais de semana, quais os períodos que nós dois, Dani e eu, teremos férias. E a gente elabora o contrato de uma outra forma. O nosso semestre, ele começa em fevereiro, e ele vai até agosto, e o segundo semestre ele vai até julho, e o segundo semestre começa em agosto, e vai até janeiro do ano seguinte. Certo. A gente faz dessa forma para que nós dois, Dani e eu, enquanto empreendedores, como uma empresa de duas pessoas, a gente não tenha a ansiedade mesmo, a pressa de fazermos... Ansiedade essa mencionada pela Dani. Não... Exatamente. Toda essa questão de renovação de matrícula, de contrato, de prospecção, de divulgação em dezembro, que é quando todo mundo está parando, que é quando todo mundo está entrando em festas. É uma perspectiva muito interessante. Eu nunca tinha visto e eu seriamente vou considerar. Ela é benéfica. A gente observou, quero dizer, experiência prática mesmo, não foi nada de né, experiência prática. Nós observamos que é benéfico para nós, porque nesse momento de ansiedade coletiva de dezembro, a gente está tranquilo, e para o nosso aluno também,
Porque o aluno que está em dezembro pensando nos presentes de Natal, nas festas, nas férias, no IPVA que vai vir em janeiro, ele está organizado sabendo que ele tem aquela parcela conosco e que aquela parcela não vai ser alterada de valor nesse momento em que ele está no caos de final de ano. Exatamente. Então, é seguro para nós e para os nossos alunos também, para quem está conosco. Muito interessante. A nossa renovação de matrícula é em novembro, até o fim de novembro. Dezembro a gente já sabe quantas vagas remanescentes a gente tem. E a gente fica só em janeiro depois do dia 1º, porque aí a gente não tem mais festas, nem nada. A gente realmente tem férias nesse período. Sim. Fim de ano a gente não pensa em nada. Aliás, isso das férias foi algo também, traumas do passado que fizeram com que a gente implementasse. Quando a gente começou a trabalhar com aulas particulares, a gente não tirava férias, porque tirar férias significava que a gente não estava ganhando. Perder dinheiro. Agora a gente tem uma organização administrativa, financeira, contratual, empresarial, tudo, que nos permite tirar férias no ano, inclusive férias que são úteis para a nossa própria formação. O que eu quero dizer com isso? O Gui mencionou o TKT. Nós vamos fazer as provas do TKT. Durante esse período de prova do TKT, estaremos de férias e nossos alunos já sabem desde o ano passado. Então, eles já sabem que os professores deles estarão ali uma semaninha de férias, porque eles vão fazer prova em São Paulo, e a gente já sabe que a gente pode organizar a viagem tranquilamente, a gente não tem preocupação com os nossos alunos, a gente pode refrescar a cabeça um pouco, fazer a prova tranquilos. Então, essa organização deixa todo mundo mais tranquilo. Sim, com certeza. A gente tem 4 férias de 15 dias no ano. Sim, legal. Isso eu faço também. Cada uma. Então a gente não tira um mês todo, porque a gente não quer deixar aquela falsa sensação para o aluno de que ele está perdendo, né? O mês todo. E ter esse fôlego 4 vezes no ano é muito benéfico para a nossa saúde mental. Então a gente tem agora 15 dias em março, 15 dias em julho, 15 em outubro e 20 final de ano, começo de ano. Isso é muito bom para a nossa saúde mental. Não, realmente. Eu faço isso também. Eu percebi que dá períodos muito longos ali, tava me fazendo mal também. Não tava me deixando, sabe? 15 dias é o suficiente pra gente, a gente consegue se planejar, fazer alguma coisa e tal, e voltar. Pô, viemos de uma toada de 4 dias de carnaval, eu já tô me sentindo pronto já, então 15 dias tá ótimo, eu concordo. Tá ótimo. E para o aluno também que fica sem praticar com a gente, né, sem as aulas, muito tempo não é benéfico para eles também. Não, isso é verdade, isso é bem verdade. Eu lembrei o que eu ia perguntar para vocês, porque assim, vocês falaram, vocês são pessoas muito organizadas e vocês já têm um esquema que nem vocês comentaram, prontinhos no PDF, na paleta de cores, com todos os detalhes, né? Olhando da perspectiva de uma pessoa que está começando agora e que quer um norte e que não vai ter condições de fazer tudo isso muito em breve, quais que vocês diriam que... vocês diriam que é, ou quais vocês diriam que é um primeiro passo muito importante? Vamos ver se o Gui concorda comigo. Eu acho que tem 2 coisas que são muito importantes, só que elas são de âmbitos diferentes. Eu acho que a gente estava falando da proposta comercial agora, identidade, paleta de cor, etc. Eu acho que isso é muito importante para você se vender para um aluno novo. Então, alguém que chegou para conversar com você, então, ter alguma coisa estruturada, nem que seja uma mensagem, um arquivinho de Word, alguma coisa no Canva, algo que seja estruturado para mostrar o que você oferece, quais são os seus valores, né? É muito importante nesse primeiro contato. Agora, se você já é professor, independente de estar começando, ou de já fazer um certo tempo, você já tem alguns alunos, eu diria que a coisa mais importante nesse segundo momento é contrato. Não sei que... Amor... Não, eu concordo que o contrato, ele resguarda tanto o aluno,
né, a gente não, por exemplo, a gente não reajusta valores durante o contrato, então isso resguarda o aluno de que não haverá alteração ali. A gente coloca as datas em que aquele aluno ou aqueles alunos em grupo terão aula durante o semestre. Então isso né, a gente tem que parar de ter esse medo de contrato, porque a gente está clicando em aceito termos e condições da Netflix, do Spotify, sem nunca ter lido. Sem nunca ter lido. Então a gente tem que parar de ter medo de contrato. A gente tem esse receio de assinar um contrato, mas a gente deixa ali que o aluno, caso não goste das aulas, ele pode interromper as aulas com 1 mês de antecedência, nos avisando com 1 mês de antecedência. Contrato não segura aluno, né? A gente teve experiências já no passado de que contrato, a gente está com contrato faz 2 anos, quase 3 anos. Contrato não segura aluno, mas ele resguarda o aluno e nos resguarda também, enquanto professores. Haverá reposição? Não haverá? Se haverá, quantas reposições o aluno terá direito? Em quantas parcelas o curso será dividido? Ou então, qual o valor da mensalidade? Então, eu acho que tendo tudo isso organizadinho, talvez de uma forma muito, muito simples, a gente tem a sorte de ter uma tia advogada que revisou o nosso contrato, especialmente por conta dos direitos do consumidor, né? A gente não quer ferir nenhum direito do consumidor, mas eu acho que ter ali o basiquinho, no que seja no Google Forms ou no Google Docs, é muito importante, né? Eu acho que o contrato, por mais basiquinho que seja, talvez a gente nem precise chamar de contrato, né? Mas por mais basiquinho que seja, eu acho que esse é o mais importante, né? O contrato. E esse professor que não sabe muito bem para onde ir em relação ao contrato, a gente tem construído aí uma relação com outros teachers em tantos grupos, né? Então, a gente consegue, eu e Dani construímos o nosso contrato de ler tantas histórias de tantos professores, né? Sim. Então, eu acho que o contrato talvez seja o ponto mais importante a se começar, a se pensar. Eu concordo com vocês. Eu faço o meu acordo, eu não chamo de contrato, eu chamo de acordo. O meu acordo com os meus alunos eu faço via Google Forms. Os alunos, eles precisam ir clicando em eu aceito, estou ciente. Eles colocam a quantidade de aulas combinada, o valor total, eles digitam essa informação, eles digitam o parcelamento, eles digitam isso tudo. É como se fosse uma resposta que eu tô cobrando deles de, tipo assim, você está ciente, então me apresente, né, o que a gente conversou, eu passo por WhatsApp e eles colocam aquilo no Forms. E é mais uma expressão de organização, né? Sim. O contrato é uma expressão de organização, que realmente, ele não segura aluno. O que segura aluno é um bom serviço. Mas o contrato é uma expressão de organização. Eu diria que o contrato, eu respondi sua pergunta falando sobre o contrato, que era uma coisa que acho que a gente tinha só mencionado anteriormente, porque eu sinto que quando a gente sentou e falou, não, vai ser uma empresa, vai ser um negócio, é isso que a gente vai fazer, eu acho que foi a primeira coisa que ajudou a gente a realmente engajar e ajudou a colocar tudo nos trilhos para funcionar. Eu sinto que foi o contrato em primeiro lugar. A proposta comercial, ela se formou depois, muito a partir do contrato. Muitas coisas que a gente implementou depois vieram por conta do contrato, então ele foi, eu acho que administrativamente, ele foi o nosso pontapé inicial de empresa. Sim, com certeza. E por isso que na minha opinião, para quem está começando, seja um contrato, seja chamar de contrato, chamar de acordo, chamar de combinados, que a gente já viu outros professores que chamam de combinados, no Google Form, no Docs, por e-mail, porque o e-mail também tem essa característica, né, de validar como documento, de validade como documento. Então, da forma como o professor puder fazer com as ferramentas que ele tem, eu acho que é um ponto de partida importante. Não, total. E ele força até a gente a pensar, né? Quais são os nossos limites.
O que que a gente aceita, o que que a gente não aceita. E Exatamente. quando você sabe exatamente aquilo que você aceita e aquilo que você não aceita, você atrai alunos que Uhum. estão alinhados com esse seu pensamento. Sim, de fato. De fato. Porque quando ele olha, né, para o seu contrato, para o seu combinado, isso já funciona ali como um alerta para o aluno. Ele sabe que, Pra frente também, né? exato, ele sabe, olha, isso daqui eu tenho que levar mais a sério do que, né, aquela. Não é simplesmente um encontrinho que eu vou quando eu posso, e quando eu não posso, eu desmarco, faltando 5 minutos, né? Tem regras. De fato. Funciona com regras. Esse ping-pong continua? Eu acho que tem mais umas duas coisas pra gente. Vai lá. Eu gostaria de falar sobre um pouquinho mais sobre a organização, que tem essa questão. Eu acho que é o que conecta, talvez, a parte administrativa e a pedagógica. Foi o que nós criamos no começo do ano passado? Não, no Já final. faz mais tempo, já faz mais tempo. Nós criamos um pack de sílabas, que vai do sílabas A1 até o sílabas C2, a princípio para nós dois, para termos esse parâmetro de organização. Se a gente não vai usar um course book, a gente vai usar o ESL Brains, por exemplo, a gente não vai selecionar lições ali aleatoriamente. A gente tem, né, que seguir isso. Seguir uma ordem cronológica e lógica, né? E aí a gente criou, hoje esse é um dos nossos recursos, Um dos produtos que vocês oferecem. Exatamente, para professores de inglês, e eles nos ajudam tanto na parte pedagógica quanto na parte administrativa, especialmente na hora da venda, no pitch de venda com os nossos alunos. A gente tem uma reunião inicial, a gente mostra para os alunos com os materiais com os quais a gente trabalha e como a gente organiza a seleção, como a gente faz esse filtro ali. Então, os sílabas ou os syllabuses, eles são muito importantes para o nosso negócio enquanto professores. Sim. Enquanto professores. Não, totalmente. Eu argumento muito isso na minha mentoria com a Gabi, que é você ter clareza do syllabus, seja o que você estiver usando, que hoje é mais conhecido é o CFR, você tem mais visão do que você está oferecendo, você é mais honesto, mais transparente do que você está oferecendo, quanto tempo é necessário para o aluno conseguir alcançar um objetivo, quanto tempo ele vai levar, que tipo de dedicação ele precisa, você consegue alinhar as expectativas muito mais claramente suas e do aluno. Eu acho que é muito parte realmente é muito parte de um bom negócio. Exatamente. Eu concordo. E a Dani pode falar dos boletos e do Cora. Exato. Aí viemos para a parte financeira agora, né? Nós temos uma organização financeira que passa por um banco PJ. No nosso caso, a gente optou pelo Banco Cora, mas a gente sabe que tem outros bancos que os professores podem abrir uma conta, né? Tem o Asas, que também é muito recomendado. Pergunta, Dani, vocês são MEI ou ME? No momento, MEI, mas quase migrando para ME. Eu tô nesse limbo também. A gente pretende migrar para o ME esse ano. Eu tô nesse limbo também. Nós somos MEI, 2 MEIs, né? Embora a empresa seja conjunta, o Gui tem um MEI, eu tenho um MEI. E aí os nossos alunos, eles estão separados nessas contas. Certo. Né? Nessas 2 contas PJ, mas que faremos a migração ainda esse ano, muito provavelmente. E aí a gente vai ter essa segunda experiência também para contar depois. De como funciona a migração. O tamanho da paulada que vai ser, mas eu também vou pagar para ver. Porque aí a gente senta e faz uma segunda conversa só do MEI para o ME, né? Nós 2 somos MEI nesse momento, e aí a gente tem essa conta no Cora, no Banco Cora.
Tem outros bancos, né? Eu citei o Asas, que muitos professores Sim. têm conta também. Uhum. Por que é importante para nós? Por que foi importante para nós? Pela questão do boleto. A gente percebeu que faz parte, de novo, dessa questão financeira, de você tanto, dessa questão organizacional, de você estar organizado para você, mas também mostrar essa organização para o aluno, que ele tenha esse pagamento registrado. Então, a gente emite os boletos, o aluno ele recebe todos esses boletos, a gente até brinca que parece carnê das Casas Bahia, né? Porque ele manda de uma vez só os 6 boletos. Todos os 6 boletos, E aí vai chegar no e-mail do aluno, ele tem lembretes de que ele precisa fazer aquele pagamento, a data de vencimento. No nosso caso, a gente trabalha tanto com o QR Code do Pix, quanto com o boleto de forma tradicional, né? Pelo código de barras. Pelo código de barras. E temos também juros e multa em caso de atraso, que são mínimas, né? De acordo com o que a lei permite, né? Permite. A lei permite, mas, de novo, trabalhando novamente com aquela questão da sinceridade, né? Acho que a gente precisa falar sobre o elefante na sala. É uma profissão, somos professores, a gente vive disso e a gente quer ser bem pago por isso. Então, ser bem pago faz parte para ser bem pago, faz parte ter essa organização financeira e que o aluno saiba disso, que ele saiba que ele tem data para pagar e que se ele não pagar naquela data, mesmo que seja um mínimo, ele vai receber uma multinha ali, para ele entender que o professor também precisa da organização financeira dele, né? De fato. Foi muito importante para a gente ter essa organização e dar muita tranquilidade, porque você não precisa se preocupar com isso ao longo do semestre. Sim. A gente sabe muito bem que, enquanto professor independente, você deixa de ser apenas professor e você passa a ser professor, administrador, contador, designer, empresário, né? Você passa a ser empresário, né? Publicidade e propaganda. Então, ter uma plataforma que te ajuda a lidar com essa parte financeira foi muito essencial para a gente. Sim. E uma coisa que nos ajuda muito na questão dos boletos, a gente tá dentro da lei bonitinho na questão das multas e dos juros, mas a gente oferece um desconto para o aluno já dentro do boleto se ele paga antes do vencimento. Então, a gente faz com que a gente receba 95% dos boletos antes do vencimento. Então, a gente estabelece o quinto dia útil, mas do mês vigente, mas tem aluno, e a gente cobra antecipadamente, a gente não cobra depois das aulas, mas antecipadamente, mas a gente oferece R$20 de desconto, então R$20 de desconto brilha nos olhos dos alunos. Exato. E aí chegou ali no quarto dia, no terceiro dia útil do mês, eles já estão pagando os boletos para ter esses R$20 de desconto. Então, a gente recebe 95% dos nossos alunos antes do quinto dia útil e, atualmente, com muita alegria no coração, a nossa taxa de inadimplência é 0. Então, isso, para quem é professor independente, isso também brilha nossos olhos, porque a gente sabe o tanto que é valioso você saber exatamente quanto você vai receber no mês, quando você vai receber, contar com aquele dinheiro bonitinho. Não, com certeza, sem dúvida. Sem a menor dúvida, eu acho que... E eu acho que todas essas coisas se interligam, né? Desde que a gente estava conversando de estratégias pedagógicas até o que a gente está conversando sobre estratégias administrativas, tudo isso reduz muito, acaba reduzindo muito a inadimplência a partir do momento que você demonstra a preocupação com a pessoa vai demonstrar a preocupação com você, né? Acaba sendo uma via de duas mãos aí, né? Uma coisa que vai e volta, tanto que você com certeza cuidar do seu aluno se propõe a cuidar de você. Exatamente. Que erro que vocês já cometeram no passado e que vocês jamais cometeriam novamente e recomendam fortemente que outros professores não cometam? Eu não sei se foi exatamente um erro. Eu acho que é um erro que eu paguei para cometer, mas que hoje faz sentido para mim.
quando eu entrei de fato no mundo ELT, no mundo do professor e empreendedor, e eu vi que havia um mundo além dos course books, eu saí atirando para todos os lados e assinando todas as plataformas possíveis. Isso me deixou bem sobrecarregado, porque muita coisa, muita informação, muitas lessons. A gente peca pelo excesso, né? Quando a gente vai para esse Mas isso acabou não indo para as aulas. Isso não acabou indo para as aulas, mas eu sentia essa necessidade urgente. E isso acontece muito comigo hoje ainda, mas enquanto eu estou estudando. Né? Enquanto eu estou estudando para o C1, eu quero tentar abraçar o mundo, e a gente sabe que não é possível. Isso aconteceu no doutorado. A minha tese de doutorado, a tese bruta, ela tinha quase 900 páginas, mas a líquida tinha 300 e poucas. Mas eu acho que isso reflete também no que eu vou dizer. Então, eu assinei várias plataformas, mas isso fez com que hoje, eu sei quais são as que eu, tendo estudado TESOL, tendo feito TKT, tendo feito a minha licenciatura hoje, fez com que eu reduzisse a duas preferidas. Duas preferidas. Mas talvez o ESL Brains e o Fluent Eyes. Tá. Essas são as minhas duas favoritas. Estrangeiras. Gosto muito da Simone, Creativity for Teachers. Gosto muitíssimo dela. Mas, enfim, talvez, para não seguir o mesmo erro, porque eu fiz isso tudo de uma vez, mas talvez uma dica seja fazer isso aos poucos. Esse mês eu vou me propor a assinar o Fluent Eyes. Gostei. Deixo ali em stand-by. Vou no mês que vem explorar outra. Eu explorei todas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, e isso me deixou sobrecarregado. Então, talvez um erro que eu não cometeria, mas que é possível contornar, seja explorar todos esses recursos aos poucos. Eu volto a uma conversa que eu tive conversei sobre isso em algumas outras entrevistas, converso com muita gente sobre, não é o course book que despersonaliza a sua aula. Porque se você está migrando de um course book para uma outra plataforma, você não está fazendo um trabalho muito diferente. O que personaliza a sua aula é o contato que você tem com o aluno, a gentileza que você profere àquele aluno, o feedback que você dá, a sequência que você adota, o tipo de devolutiva que você oferece, o tipo de organização que você ajuda aquele aluno a ter. Tudo isso é personalização. O course book é um detalhe dentro desse escopo, né? E é isso, e os professores ficam muito estressados com isso, de tipo, mas eu tô usando o course book, eu não tô personalizando, eu tenho que usar vídeo do YouTube. Não tem, gente, a tua aula vai ser, tá tudo bem, você usar um vídeo do YouTube vai dar uma floreada na tua aula, ótimo, você vai preparar uma aula em cima disso, você sabe o que você tá fazendo, você seleciona bem a linguagem, ótimo, vai lá, manda bala. Agora, você vai incorrer no risco de pegar trocar um 6 por meia dúzia, e o meia dúzia talvez não ser uma coisa que foi... que passou por, como é que chama? Por vetting process, não é vetting process que chama, que passou por, né, por revisão ou edição e tudo mais, e aí, às vezes é melhor, às vezes não é, é um risco, né? Aí volta o pensamento crítico, né? Volta exatamente aqui o pensamento você conseguir olhar para aquilo e saber, isso é de qualidade, isso precisa de aprimoramentos, como é que é? Exatamente. O meu pensamento crítico agiu aí. Eu não levei isso para as aulas. Eu me senti sobrecarregado na parte no backstage, assim, né? Exatamente. Foi no backstage que eu falei, meu Deus, que mundo é esse? O que eu faço? Para onde eu vou? Então, eu acho que eu tenho várias plataformas que eu gostaria de assinar, mas elas só estão nos meus favoritos, e vez ou outra eu dou uma olhadinha numa lesson que é gratuita para ver se eu gosto da organização dela, se ela segue ali o tipo de atividade que eu gosto de preparar para os meus alunos. Então, hoje, eu respiro melhor. De fato, é uma it's a pressure taken off your shoulders, né? Exatamente. Exatamente. E aí, Dani? E você? Eu acho que eu vou falar uma coisa muito pessoal. Aqui nós somos livros abertos. Eu não sentia, eu sentia um pouco isso enquanto eu estava dando aula
em instituições, mas eu acho que eu senti mais quando eu passei para esse universo, quando a gente passou para esse universo de professora independente, que é a pressão minha própria. E aí acho que é o erro e o conselho. O conselho seria cuidar de si mesmo. Principalmente cuidar da saúde mental. E o erro foi me pressionar demais no começo. Me pressionar no sentido de que, como a maior parte das nossas aulas são 1 a 1, ali com o aluno, o meu cérebro estava o tempo todo pensando, nossa, eu acabei de falar isso, nossa, que ruim, nossa, minha pronúncia aqui saiu, ó. Então, eu estava o tempo todo me pressionando, porque a gente espera, deseja que seja perfeito, e não vai ser perfeito, porque uma aula tem vários fatores por trás. Tem o fator você, tem o fator aluno, tem o fator ambiente, tem o fator material, tem o fator o seu dia, que às vezes não tá bom, Não tá o dia legal, do aluno, né? que às vezes não tá legal. O vizinho com a furadeira te O desconcentrando. vizinho com a furadeira. É gatilho isso pra mim, pelo amor de Deus. É o cachorro que late, é o gato que mia, eu e o Gui a gente brinca, e o pintinho pio, o interfone que toca, e tem 500 fatores que estão influenciando aquela aula a acontecer. Tem várias coisas que você está lidando e uma quantidade absurda de decisões por minuto que um professor faz. Né? Você está ouvindo o aluno falar e seu cérebro está tomando decisões. Eu corrijo isso, eu explico isso, eu faço tal coisa agora. Nossa, mas ele fez essa pergunta, será que eu mudo para outro tópico? Tantas decisões, tantas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E eu, no começo, eu me cobrava muito, eu me colocava uma pressão extraordinária em cima de mim, no sentido de que eu achava que a minha aula tinha que ser perfeita, sempre, dentro do padrão de qualidade das vozes da minha cabeça, né? E isso gerou uma pressão que foi prejudicial para mim. De novo, tudo isso aconteceu no backstage, igual o que aconteceu com o Gui. Mas eu acho que esse foi o erro que eu tentaria não cometer novamente, que eu gostaria que outros professores não cometessem, né? Essa gentileza consigo mesmo. Eu sei que dá para levar isso para todas as áreas da vida, parece meio genérico o que eu estou falando. Mas é uma experiência muito pessoal de um erro do começo que eu não quero cometer de novo, né? Uma gentileza comigo mesma e um cuidado de saúde mental e entender que a aula, ela não precisa ser perfeita de acordo com o padrão de qualidade que você inventou, ou que às vezes é comparativo com outros colegas, porque sempre vai ser diferente. E são crenças limitantes, né? São crenças limitantes que às vezes a gente não analisa, do tipo, eu preciso de tal coisa. Quem disse? Exato. Precisa mesmo? Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa incluir não sei o quê. Transforma isso numa outra atividade, faz de outra forma, né? E é muito interessante você mencionar isso também, Dani, que a gente fala assim, não existe... Eu penso assim, se você tá tendo uma interação neutra com uma pessoa, que você não tá transparecendo alguma angústia, mas você tá sentindo alguma coisa, você tá sentindo alguma angústia, tipo assim, o aluno tá cometendo o mesmo erro várias vezes, aquilo vai comendo a gente, vai consumindo a gente por dentro, tem alguma coisa errada ali acontecendo que tá te incomodando tanto que, tipo assim, o aluno tá cometendo esse erro, mas isso não é culpa tua, faz parte do processo. E aí, a minha preocupação é sempre aquela do tipo, talvez isso não esteja aparecendo agora, não apareceu nessa aula, mas pode ser que em algum momento vai aparecer. E aí, quando que essa bomba vai explodir? Quando que isso vai... De que forma vai aparecer? E que tipo de efeito isso vai ter na relação com aquele aluno, na tua carreira, na tua reputação profissional? Então, como é que vai ser isso, né? E a gente não tem saúde mental se a gente não tiver descanso. A gente não existe saúde mental sem descanso. E se você não programa descansos, professor particular, você não programa descansos, essa é uma receita certa para você, em algum momento, tomar uma decisão que vai causar vai arranhar a tua reputação profissional.
Sim. Arranhar para dizer o mínimo. E é muito fácil na nossa área negligenciar o descanso. Uhum, Porque o trabalho e a casa se confundem. uhum. De fato. E aí você começa a misturar um problema que pode acontecer, você começar a misturar o seu trabalho com o seu descanso, e aí não é mais descanso, é um horário de trabalho diferente, né? Uhum. E quando você vê, você está vivendo dentro do seu trabalho. Ele não é uma parte da sua vida, ele é sua vida. E isso é perigosíssimo. Assim, eu acho que uma coisa que foi muito boa para nós dois, para nossa empresa, foi a gente entender isso e a gente realmente ter esses momentos completamente desconectados. Tem um momento muito lindo do dia aqui em casa, que é 9 horas da noite. É o horário que eu e o Gui terminamos as nossas últimas aulas. A gente desliga o computador e fecha as portas do escritório. Sim. Sim, isso é Fechou. extremamente importante. Esse ritual de fechar a porta do escritório acabou. A gente vai jantar, a gente não vai falar da empresa. Não. A gente vai assistir série, a gente não vai falar de publicação no Instagram. Vai jogar videogame. A gente vai jogar videogame, a gente vai jantar junto, a gente vai conversar com outras pessoas sobre não trabalho, é ter esse momento. E tem mais uma coisa que eu acho que acontece, que eu acho que talvez seja mais difícil da gente tirar, que é aquele vício que a gente tem de ficar vendo coisas, assistindo coisas, ouvindo coisas e pensando como é que eu posso transformar isso numa aula. E eu acho que quebrar isso é um treino. É um treino de você aprender a descansar. Sim. Pô, eu tô com um bebê em casa e eu tô percebendo agora que relaxar é uma habilidade aprendida. Porque ele tenta relaxar, tipo, se contorcendo todo. É assim que ele relaxa. Ele tenta dormir sacudindo a cabeça. Sabe? Tipo, e você tem que ensinar que não é assim que se relaxa. E aí a gente olha pro bebê e fala, meu, você é besta que você fica fazendo isso? E aí a gente olha pra gente mesmo e a gente fala assim, você quer descansar vendo TikTok? Você quer, tipo... A gente se pega fazendo essas coisas, tipo, você é besta que você quer descansar assim? A gente tem que aprender a desligar, né? A gente tem que se treinar a desligar da nossa prática. Exato. Talvez eu e a Dani, a gente tenha aprendido isso um pouco antes. Ou a gente tenha sofrido disso um pouco antes, que foi durante o mestrado e o doutorado. Porque, de novo, eu morava com os meus pais e o meu quarto era onde eu escrevia a minha tese. Então, que era onde você dormia, que era onde você fazia as coisas. Exatamente. Então, já lá no mestrado e no doutorado, eu me lembro de, como eu estudei ficção científica, fantasia, eu parei completamente de fazer uma coisa que eu gostava muito, que era exatamente assistir filmes, séries e livros de ficção científica e fantasia, porque só me fazia pensar mais na pesquisa. Me fazia pensar mais na pesquisa, meu cérebro não desligava. Então a gente já sofreu disso muito lá atrás, não tão lá atrás assim, mas que hoje, já na nossa profissão mesmo, a gente consegue realmente desligar. Vocês chegaram meio que vacinados para isso, sim, né? Sim, chegamos. Diria que sim. Legal. Depois que você tem ali um quase burnout de doutorado. O doutorado é o trauma mor, né? O doutorado, se você não aprende no doutorado, você não há Cristo que vai te fazer aprender aquilo, né? De você ter a necessidade do descanso, né? É isso. Eu acho que muito recentemente a gente tem feito as pazes com o nosso mestrado e o nosso doutorado, no sentido de que eles fizeram com que a gente se esgotasse a ponto de não querer mais olhar para eles, e hoje a gente tem olhado mais com mais carinho, com mais tranquilidade. A gente tem. Fale por você. A gente tem. Não, e é isso, é a gente reconhecer que não precisa chegar nesse ponto, né? Não precisa chegar no nosso atual momento de vida, não precisa chegar nesse ponto. Você pode se permitir ter descansos antes de você de fato se cansar. Pra você evitar, né? É isso, gente. Muitíssimo obrigado pela participação. Adorei a nossa conversa. Eu também. Nós que agradecemos, foi ótimo. Muito obrigado. Conversa mesmo. Obrigado mesmo por terem topado participar.
Fica o convite para as pessoas se inscreverem no canal e continuar essa conversa aqui nos comentários e ficar ligado para as próximas entrevistas. Eu tô um pouquinho mais devagarinho agora, né? Porque esse negócio de ter filho consome muito do nosso tempo, mas eu tô um pouquinho mais devagarinho agora nas publicações, mas elas vão vir. Pode se inscrever, pode curtir, pode comentar, que estaremos aí muito em breve. Obrigado, Gui. Obrigado, Dani. Obrigado. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.